ao vivo. Gente, quanto tempo que eu não faço uma live. E hoje a gente tem, assim, não só o início de um novo período, apesar de ser 30 de julho, né? Para mim, minha cabeça já tá lá em agosto. E a gente vai ter muitas novidades aqui em agosto. Eu fico muito feliz de estar retornando para as lives e trazendo convidados, que é uma coisa que para mim sempre traz muita contribuição para a minha vida, para o meu viver e também para quem me acompanha e que recebe também de mim, seja através de uma live, de um processo. Oi, querida! Um beijo para você. Aqui de Poços de Caldas já está chegando pessoas. Eu vou aproveitar e vou mandar aqui alguns aviãozinhos também, até a Sheila. Doutora Sheila Morgante, hoje a nossa convidada de honra, abrindo essa série de lives que teremos agora a partir do mês de agosto, principalmente nessas duas próximas semanas. E o título que a gente escolheu, né, é Se Tudo Fosse Possível. E algumas vezes digamos, né, mente da gente, que também nos sabota, vai primeiro olhar assim, mas como tudo é possível, né? E o que ela vai responder exatamente é trazer sobre o que não é possível. Então a nossa conversa hoje vai ser em torno disso. A Sheila já chegou por aqui também, deixa eu mandar aqui o convite para ela. Sobre o que a gente tem criado no mundo e também possibilidades. Pessoas recebam, senhorita doutora Sheila Olá, Morgante. tudo bem? Adorei a sala arrumada. Tá vendo? Oi, Clarice, seja bem-vinda. Esse momento, para mim, é tão único, assim, que eu acho que deve ser uns 2 anos que estava esse convite para a Sheila vir por aqui, para a gente compartilhar as nossas brincadeiras de casa com mais pessoas, não é isso, doutora? Exatamente. Pensa numa pessoa que já fugiu dessa live. E é legal que as pessoas saibam disso, porque isso se trata das nossas vulnerabilidades. E às vezes a gente está no meio ambiente comum, a gente se mostra, a gente conversa, a gente troca ideia, expõe. Mas quando é para um grande público, o que dá no corpo cheio? Menina, dá até formigamento no corpo de tanta Quem? excitação que fica. Então, assim, vamos dar oi primeiro, né, para todas as amigas, inimigas, poderosas, seguidoras, acompanhantes, namoradas, companheiras e quem mais estiver por aqui, mentoradas, Oi, alunas. gente. Eu sei que tem de todos os lugares e de todas as formas, né? Não por isso a gente vai deixar de receber também os meninos, os homens, que talvez no futuro estejam, né, assistindo aqui. Mas eu queria que você, como é a primeira vez que você, né, está exatamente aceitando esse convite para a gente falar um pouquinho sobre, e se tudo fosse possível? Quem é a Sheila Marielle hoje? Porque a gente vai falar um pouquinho de quem era ela 5 anos atrás. Então, quem é a Sheila hoje, doutora? Hoje posso dizer que sou uma pessoa mais leve, mais consciente e que apertou literalmente o foda-se para tudo que estava acontecendo há 5 anos atrás e resolveu construir um novo caminho. E E assim, aí a esse gente vai caminho agora vem abrindo esse tanto de possibilidades, inclusive essa tecnológica que era, sim, para mim, meio que bicho de sete cabeças. trazer a pessoa para o online, né, para essa rede digital que hoje a gente pode estar aqui e ao mesmo tempo, por exemplo, no Japão, na Austrália, em vários lugares do mundo, porque tem alguém que pode estar nos assistindo que também vai ter alguma semelhança daquilo que a gente já superou, daquilo que a gente já aprendeu, daquilo que a gente já despertou, daquilo que se tornou mais presente e consciente nas nossas vidas. Então, trazer a Sheila aqui hoje tem para mim eu não vou falar um significado, eu acho que na verdade é um presente muito mais grandioso do que eu posso nominar em palavras, né? Pelas definições. A gente está falando aqui julho de 2025, mas em 2020, eu olhei e conferi a data, tá? Foi 2020 mesmo que a senhorita recebeu a primeira sessão de barras.
Eu fiz um Oi. post chamando as pessoas para a questão da palavra procrastinação. E a palavra procrastinação, ela não tem exatamente a definição única, que é você deixar as coisas para depois, você postergar as ações ou as escolhas. Isso tem muitas outras camadas e foi a partir desse post que a Sheila já me conhecia. A gente tem, assim, acho que quase 30, não vou falar três décadas, não, vou falar 30, porque parece que é muito mais também, né? De relacionamento, de amizade, a gente já trabalhou junto, a gente vem trabalhando junto em várias outras questões que está relacionada a esse espaço do desenvolvimento pessoal e da expansão de consciência. Então, Exato. Sheila, quem é a Sheila que estava lá recebendo a primeira sessão de barras em 2020? O que as pessoas Pois é. podem saber para que elas também saibam que elas podem? Bom, para começar, eu acho que a história da procrastinação é como se fosse uma caixinha, uma limitação mesmo que eu estava dentro. E isso era como o corpo lutando o tempo inteiro para tentar sair, arrebentar essa caixa, sair dessa limitação. E eu, mais uma vez, procrastinando, mais uma vez procrastinando. Aí eu comecei a me perguntar, Senhor, como eu faço para sair disso? Eis que você, minha amiga de tantos anos, entendeu? Me posta exatamente sobre isso, sobre procrastinação. E convidando a sair deste lugar. Eu falei, se eu não aceitar esse convite agora, vou ficar mais um tempo aí até tentar descobrir um caminho. E aí eu acho que foi essa bênção, entendeu? De poder encontrar alguém que estava falando o que eu precisava escutar naquele momento e me tirar daquele lugar do sai dessa limitação, sai dessa caixinha, você já não cabe mais aí dentro, sabe? E isso foi fantástico. Isso veio através do Axis. O Axis trouxe isso através de você, né, nas nossas terapias, e foi fundamental para eu dar esse primeiro passo e arrebentar essa caixinha e falar: ó, não me cabe mais aqui. Pronto, agora eu vou para a vida. E essa coisa de ir para a vida, né, é criar a realidade que de fato a gente sabe que é possível, que está disponível, mas todas as vezes que a gente dá um pequeno passo naquela direção, parece que a gente está dando dois para trás em algum momento mais adiante. É, é como se a gente fizesse uma autossabotagem mesmo, sabe? Você sabe que realmente é possível, você enxerga esse caminho, mas você fica prostrado. É como se alguma coisa te segurasse ali, seja lá o que for, de fator emocional, de medo, que acho que no meu caso era muito medo, me travava muito o medo de ir para a vida, sabe? De assumir quem eu sou, de assumir todas essas que eu sou, entendeu? Numa pessoa só, e entender que todas elas são bem-vindas, todas elas têm espaço e todas elas podem caminhar juntas, né? Sem que Exato. isso seja uma ruptura com nada e nem um desagrado a ninguém, é um agrado a mim mesmo. Eu acho que foi esse primeiro ponto. Eu reconhecer que eu precisava primeiro me amar ao ponto de sair daquela situação. Eu achei até legal, porque você colocou vem se escolher, né, no convite que você fez para as pessoas que acompanham você no Instagram. Exato. E essa coisa da gente se escolher, eu falo que na maioria das culturas, as mulheres não foram ensinadas a se colocarem em primeiro lugar, porque primeiro vem a família, primeiro vem os filhos, primeiro vem o trabalho, primeiro vem os relacionamentos, primeiro. E ela fica onde nessa fila? Exato. Tem muito disso, sim. Quando a gente aprende a se escolher, a gente aprende a olhar para a gente com a mesma empatia e carinho que a gente tem com todas essas outras coisas que demandam de nós também. Porque no dia a dia eu sou a filha, eu sou a mãe, às vezes, agora eu sou mãe, né? Minha mãe já está idosa, então eu passei a ser mãe e ela passou a ser filha. Invertemos os polos. Mas a gente é essa profissional de sair, de batalhar, de ir para a rua, porque você tem todas as suas atividades, mas você tem você no meio disso tudo que também pode se olhar com mais carinho e se acolher, né? E Se essa escolher. E essa parte do vem se escolher, né? Eu fui muito questionada nesses primeiros 6 meses do ano com a minha mudança, de fato mudança, porque eu estava pelo mundo, zanzando, né? E aí quando eu escolhi tirar
o lugar da residência oficial Palmas Tocantins para Poços de Caldas, Minas Gerais, teve muito questionamento sobre isso, também por conta dos meus pais já serem idosos, e eu também dava essa assistência para eles, né, em Palmas. E aí, nesse movimento, a Sheila, além de ter acompanhado essa transição, esses questionamentos que eu recebia, a gente conversava muito sobre isso dentro do processo dela de mentoria, que ela já está comigo num progresso para que ela traga mais dela para o mundo através de várias coisas que ela já aprendeu, que está aí, que não é só a advogada, não é só a mãe. Então tem muita coisa, tem muito potencial aí para ser transbordado, né? E ela está fazendo esse processo de instituir, de trazer isso que ela é de uma forma mais compartilhada e compartilhando o que ela de verdade está sendo agora com todo esse processo. E uma das coisas que a gente teve muita clareza, e foi por isso que eu também chamei ela para a gente estar exatamente hoje gravando essa live, porque esse P de procrastinação, de se colocar como a última pessoa da fila, não priorizar onde você gostaria de morar se você estivesse, né? Qualquer escolha. Por isso, se tudo fosse possível, a gente abre um leque, abre um menu de possibilidades, faz perguntas, para daí a gente ter de fato uma vida que não está mais no piloto automático. Você não está só respondendo aquilo que você já criou, porque isso é recriar o dia anterior no dia seguinte. Mas o criar a vida, eu falo até assim, a aventura de viver é você dar um delete no que você fez ontem e já começar com uma página em branco hoje, o que você vai escolher agora, né? Só que o P de procrastinação, ele geralmente ele vem acompanhado de um outro P, que é o P de perfeccionismo. Eu tenho que esperar a hora certa, eu tenho que ser a pessoa certa, eu tenho que estar pronta. Sheila, o que a gente pode compartilhar com as pessoas sobre o segundo P? Que se você for esperar por todos esses P's do perfeccionismo, você não vai sair do lugar. Então, vai com medo mesmo, vai sem saber direito o que, que vai acontecer, vai se lançando, sabe, na vida, se lançando nas suas descobertas, se lançando nas coisas que fazem sentido para você. Porque dar um passo já é sair do lugar que você estava anteriormente. E com certeza é muito mais contribuição para você do que permanecer ali, porque ali já não te cabe mais, né? E se a gente fica só enfeitando, né, o lugar onde a gente está, que não está tão leve mais, a gente está só criando uma decoração para um adereço de uma realidade que não é mais a sua. De Que não é alguma mais a forma, sua. não é mais, né? Mas Às aí, vezes Angelisa, é que eu acho que vem o pulo do gato, sabia? Eu acho que a questão é que a gente não aprendeu desde que começou a caminhar a fazer escolhas. A gente está sempre condicionado a caber em alguma coisa. Então, por exemplo, se você é criança, se você é um pouquinho mais danada, a tal da criança custosa, você não está nos padrões da normalidade. Então, ali já te fazem caber naquela caixinha da normalidade que você não nasceu para ela. Depois disso, você começa a crescer e ficar adulta, e aí tudo o que os pais da gente, porque 50 anos, né? Meus pais estão na faixa dos 80. A geração deles, e até uma geração próxima da nossa, eles têm o costume de que, vou criar os meus filhos, para quê? Porque eles vão fazer uma faculdade, eles vão passar num concurso público, eles vão casar, vão ter filhos, vão me dar netos e pronto, essa é a minha vida perfeita. Só a que, receita básica da manteiga doriana. exatamente, só que eles não perguntam para a gente onde a gente se encaixa nisso, qual é a nossa escolha sobre isso, né? E a gente aprende a não escolher. A gente vai deixando durante um bom tempo as coisas começarem a caminhar até que você vai entendendo e vai crescendo e vai vendo, opa, eu tenho vontade própria. Aí a pergunta é, né? Você está criando a vida a partir da escolha de quem? De quem? Exatamente. Quando você se dá conta que você criou boa parte da sua vida baseada naquilo que era as crenças dos seus pais ou as crenças que já vêm do seu sistema familiar, você fala assim: não, pera lá.
Todo mundo teve a sua chance, agora vou fazer o meu caminho, eu vou fazer as minhas escolhas. E aí eu comecei a exercitar isso de uma forma mais consciente agora nessa fase adulta. Depois que eu saí dessa procrastinação e Trabalho dessa com tentativa de perfeccionismo, entendeu? Porque eu tinha que ser a que resolve tudo, a que sabe tudo, a que dá resultado para tudo, mas ninguém me perguntava. Tudo bem, eu sou isso, mas só isso. fica um papel mais de utilidade Do do que? que valorização e reconhecimento de quem você de fato é, né? Eu lembro que a gente ficou um período trabalhando uma pergunta que era o que, que tem de grandioso em mim, o que, que tem de grandioso sobre mim, né? E Exato. quanto mais a gente trabalha essa pergunta, mais isso é nos mostrado a partir dessa consciência da gente trocar o P de procrastinação e perfeccionismo pelo P de presença. Presença. Presença e consciência sempre. Mas deu trabalho para sair dessa limitação, que é quase que uma condicional, sabe? A gente aprendeu a vida inteira a funcionar como se tudo coubesse só dentro de duas possibilidades, de duas variações só. Ou é certo ou é errado, ou é sim ou é não, entendeu? Não tem, nunca tem uma variação pelo meio. E você, sempre condicionada, não tem escolha, a ser escolhida pelas escolhas dos outros. Sim. E aí, quando você arrebenta essa caixinha e sai de dentro dela, você fala: Ah, agora eu tô te sacando, mundo. Vem que agora eu consegui te entender. E aí você começa a E aí, fazer várias escolhas do seu ponto de vista, permissão e presença. que é o, que é o quarto P, né? Que é a permissão. Se você se permite ser você, você também vai dar É. permissão para que as outras pessoas sejam elas, mas você não precisa mais ser o efeito das escolhas e elas. Delas, você pode ser os efeitos das suas próprias escolhas e sem julgamento. Porque é melhor você ter uma escolha e assumir o que vem dessa escolha do que você passar a vida inteira sem saber o que é fazer uma escolha por você mesma. E é interessante você trazer desse lugar, né, dessa energia, especificamente a gente falando da permissão, porque a gente já passou por procrastinação, perfeccionismo, presença e permissão. Quando a gente consegue ter essa amplitude de perceber o que é de fato permitir, você também vai se receber com esse mesmo nível de presença e permissão. Exato. Então, agora, a perfeição e a procrastinação são coisas do passado, principalmente, né, falando das nossas vidas aqui, de Elisa, Sheila. E É, quando a gente está nesse espaço de se receber, aí que a gente consegue também ir para o lugar do reconhecimento, aonde, cara, tô aqui, agora eu tô escolhendo por mim, e se eu estiver escolhendo por mim, o que que vem se eu for para uma live e me tornar vista pelas pessoas como eu de verdade sou? O que que isso muda para você, Sheila, que pode ser também uma chave para as outras pessoas? essa para mim foi a pergunta de milhões para aceitar participar da live, você sabe, né? Como pode ser mais divertido? Colocar os dois pés Porque nas costas. eu sempre tive extrema facilidade de conversar, trocar pessoalmente ou entre um grupo de pessoas pequeno, próximas, pessoas próximas. Mas esse negócio de chegar na frente, entendeu? De sei lá quantas milhões de pessoas que podem ter acesso ao que eu estou falando. É como se fosse uma carga de responsabilidade e um ponto de vista que eu coloquei sobre isso. Eu falei assim: o que está certo sobre isso, Sheila? Você vai entrar em outra limitação por conta da tecnologia e da exposição? Eu falei: não, não vou entrar mais nessas limitações. E aí aceitei esse convite, graças a Deus aceitei esse convite. Para você, se parabenize. É. É, Deus está fazendo a parte dele, E, você também tem que fazer a e o que sua. muda, eu acho que o que muda é exatamente você se receber mais de quem você é, receber mais das suas capacidades, habilidades e da sua permissão para você poder chegar onde você realmente quer chegar.
mostrar o que você realmente veio fazer no mundo, né? E está disposta a isso, disponível para isso, de forma presente e consciente, lógico. E nesse momento, né, dessa virada de chave, de tantos P's que a gente já brincou com eles, já nos divertimos a beça. Agora que você está nesse processo de se mostrar não só como advogada, não só como mulher, não só como amante, namorada, mãe, né? Todas as versões que estavam lá, mas É. antes acompanhadas desses P's de procrastinação e perfeccionismo, o que que faz diferença o que a gente trouxe também, e a gente conversou muito isso, né, na sua última sessão, sobre a questão de fazer perguntas e fazer escolhas e não ir para uma conclusão e para uma definição imediatamente, mas deixar que as coisas se mostrem. Como é que é isso para você e que as pessoas também podem ter e receber disso a partir de agora? Eu até brinquei com a Gelisa quando a gente estava fazendo as nossas sessões, que eu sou uma pessoa que das 12 casas astrológicas do meu mapa astral, entendeu? Eu tenho 7 em signos de ar, ou seja, eu sou hiper mental. Meu negócio é sempre raciocínio, lógica, etc. E aí a Gelisa chega para mim e pega e fala assim: tira a cabeça da frente. Ela que Aí está te pensei, falando, faço ela o que então? O que que eu vou fazer agora sem poder pensar? Porque é o que a minha cabeça mais faz. Aí qual foi a sua resposta? Deixa vir de dentro para fora, é o que está dentro que vai sair. E o que eu posso dizer é que estar nesse espaço de permissão é realmente, até para uma pessoa hiperracional, se permitir se colocar numa situação de fora de controle, totalmente vulnerável e como se fosse assim um trem descarrilhado mesmo, sabe? Para deixar sair o que está dentro para fora, porque de lá de dentro é que sai o que realmente interessa para o mundo, interessa para a vida da gente, interessa para as escolhas que a gente vai fazer. E eu sempre fui essa pessoa, até por causa do P do perfeccionismo, entendeu? Que gosto de ter as coisas certinhas. Eu preciso equalizar tudo, eu preciso sempre entender tudo. E agora eu entendi que eu não preciso entender nada, eu não preciso saber tudo. Eu posso simplesmente me soltar e deixar isso acontecer, sem e, nenhum controle. e esse lugar de tirar a gente do controle para a gente começar a receber de fato o que é. Não é a gente moldando a vida, é a vida se apresentando e a gente lidando com ela, com aquilo que a gente de fato tem nas nossas mãos. E quando eu falo nas nossas mãos, eu estou falando das nossas capacidades, dos nossos talentos, dos nossos dons, das nossas habilidades. Que quando a gente vai para o lugar da mente, a gente já tem muita referência, muito objetivo, muita definição, muita conclusão do que pode ser, do que pode não ser. Isso é total controle. E aí, se a gente tem total controle, como que a vida vai nos trazer o príncipe presente? Foi isso que eu venho aprendendo cada dia mais, e isso é como se fosse um músculo. Você tem que exercitar essa presença todos os dias, porque todos os dias a sua cabeça te leva para o pensamento quadradinho e lógico do que você precisa ou não fazer. A Ana colocou aqui E os quatro. aí, Ana, mas são cinco, tá? Então agora pode acrescentar mais um, que é o presente. é, quando você sai desse controle, você se permite receber mais de você mesma e das Uhum, suas habilidades e até das suas vulnerabilidades, porque elas constroem, entendeu, esse seu caminho. sim. Mas você se permite receber mais dessas habilidades que são natas, né? Que já nascem com a gente, que já estão ali, a gente só às vezes não sabe explorar elas direito. Como você também tira qualquer tipo de julgamento do que ou conclusão, sabe? Do que é certo, do que é errado, ou isso é assim, ou isso não é assim, né? Porque tudo passa a ser um mero ponto de vista, né? E essa parte dos presentes é assim: se você não tem a permissão nem presença na sua própria vida,
como que você vai receber presentes e como que você também vai presentear. Porque a gente tem uma coisa, né, conhecida como uma lei universal, mas que também está na Bíblia, que é o peça e receberás. E o Sim. peça e receberás, ele vem do lugar aonde? Eu presenteio e eu recebo. Ou seja, tudo que a gente está falando aqui hoje, para mim é presente, e a gente está transbordando isso agora e compartilhando com outras pessoas. Se elas vão receber a essência disso, a Ana já recebeu, acho que é Iarça Vicente? Não, eu não estou Lar São conseguindo ler. Vicente. Ah, é Lar São Vicente. Ah, tá. Alguém, né, do Lar São Vicente pôs Do show São aqui. Vicente. Isso, quando a gente coloca nessa disposição de exercitar mais esse P, que é o de presentes, a gente se torna para o mundo e o mundo se torna para a gente o sexto P, possibilidade. Tá vendo? Hoje a gente está numa versão P. Agora são 6 tons de P para nós. E para brincar ainda com as possibilidades, né? Tem uma coisa que entre dar e receber, o presentear e receber, que muita gente fala assim: ah, quem mais recebe com facilidade dinheiro? Aí tem o P de puta. E aí ninguém quer receber da puta porque tem preconceito. Então, É o como julgamento. seria a gente começar a olhar para todos os julgamentos que nós temos sobre nós, sobre as nossas situações, sobre as nossas realidades contextuais atuais e começar a verificar aonde eu estou sendo procrastinação, perfeccionista, que não me permite ter presença, permissão, o que mais? Presentes, Presente e possibilidade. possibilidades, exatamente. É Porque fazendo perguntas, né? A gente tem que quando você aprender a fazer essas perguntas para sair dessas limitações. porque quando você, Sheila, olhou, peraí, procrastinação, não, eu tenho isso aqui. Isso era só numa área da sua vida, Sheila? Como era isso? Não, Até era geral. onde que o P te prendia, na verdade? Você estava presa aonde nesse P? Olha, fazendo um resumo, bem resumo mesmo, eu era a rimo de família, então eu não podia decidir as coisas por mim porque eu achava que eu precisava carregar o mundo nas minhas costas. Uhum, que cada um tinha sua inutilidade para você ser a Superman, Supermulher da Exatamente, aquela que ia chegar e resolver tudo, né? Eu tinha até uma capinha, eu acho, né, dentro do armário. Se eu procurar bem, é capaz de eu achar. Uma capinha Deixa de ela. super-heroína. Eu tinha um casamento que já não me dizia mais um espaço de criação, já era um espaço que já tinha passado e eu ainda estava ali insistindo, exatamente por aquela coisa de, oh, vamos manter o convencional. Não, você tá mais ou menos, tá bom, entendeu? Podia estar pior, sabe assim? Em Achando que vez de você não olhar tem para como escolha. pode melhorar, recebe o pior em vez de como pode melhorar, né? Exatamente, mas porque você está no P da procrastinação. Você sabe que aquilo ali já não te comporta mais e você quer abrir esse leque de possibilidades e você está ali amarrado. No trabalho, eu não estava animada a fazer mais nada novo, mais nada que me trouxesse nenhum tipo de contribuição diferente do que eu já vinha vivendo. Então eu estava praticamente coexistindo, eu e eu mesma, com a minha vida. E, e aí eu pergunto, né? Como que a pessoa pode ter um entusiasmo em acordar todos os dias, 7 dias por semana, sem uma energia generativa de empolgação, entusiasmo por estar criando uma vida cada vez maior, cada vez mais grandiosa, com você cada vez aparecendo mais na sua própria vida? Naquela fase, eu posso te dizer com total segurança que era medo. Medo de ser vista, medo de ser reconhecida, medo de ser valorosa, medo de ser milionária, medo, medo de realmente amar e ser amada novamente, porque sempre tinha o e se ou o medo de fracassar. E aí isso te paralisa.
Quando eu resolvi olhar para isso, foi quando eu percebi que eu estava distribuindo o que eu tinha de melhor para mim em lugares que já não me recebiam mais. E eu precisava começar a receber de mim a mesma coisa que eu estava distribuindo. Ou seja, Tem que ter um se eu equilíbrio distribuir aí, né? amor, tem que ter esse Analisar. equilíbrio. Eu tinha que começar a olhar para mim, porque tudo começava em mim. Eu posso te amar, mas eu tenho que amar mais a mim. Eu posso te respeitar, mas o respeito maior tem que começar em mim. Deus me deu a minha vida para eu cuidar. Não me deu a minha, a sua. A sua eu vou te ajudar no longo do caminho. A gente vai ser parceira, a gente vai ser brother, tá? Beleza. Contribuição, é uma contribuição e não uma Exatamente, mas ação. quem vai cuidar da sua vida é você, quem vai cuidar da minha vida sempre serei eu. Eu não posso entregar minha vida na mão de outra pessoa e esperar que ela cuide. Eu não posso pegar a minha vida e achar que alguém vai me dar sempre um direcionamento, porque isso tudo me tira a escolha de ser quem eu verdadeiramente sou e de todas as contribuições que eu posso ser no mundo. E às vezes as pessoas olham para aquele lugar assim, ah, mas eu só tenho a direita e a esquerda. Ou eu pago a Não, conta ou eu deixo de pagar a conta. Não. Ensinaram a gente a ser linear a esse ponto de é, eliminar todas as infinitas possibilidades que estão além do A ou B, direita ou esquerda, certo ou errado. exatamente. Foi aquilo que eu te falei da Então, dualidade agora há pouco. né, no momento que você. Peraí, então quais são as outras escolhas que eu tenho que podem ir além disso que estão me dizendo? Além disso que é possibilidade. E eu quero abrir um espaço, né, para colocar um lugar que você contribuiu muito comigo, que foi Saindo das Dívidas com Alegria, que é o livro que eu me tornei expert, né? Desde 2017 eu trabalho com esse livro, estudo esse livro, pratico esse livro, e agora tem coisas sendo criadas a partir desse livro, muita coisa dentro do processo, né? Agora dessa mentoria da Sheila também foi derivado de exercícios que a gente tem nesse livro, Sim. e sempre o meu outros advogados lá de uma certa área tributária com o contador falava para ir lá e fazer o determinado parcelamento do refis. E aí toda vez que eu me fazia essa pergunta, isso não abria energia nenhuma, isso não era leve, isso sempre foi contrativo, porque eu estava aplicando ferramentas de arte. Ao longo de 3 para 4 anos aplicando essas ferramentas, um belo dia eu chamei a Sheila, eu cheguei de viagem, isso foi acho que final do ano passado, outubro, novembro do ano passado, eu falei, Sheila, eu vou me programar agora para minha mudança de cidade, eu vou para Poços de Caldas. Ela foi a primeira pessoa a saber que eu estava já com essa escolha, né, de criar uma realidade completamente diferente, mesmo com aquele friozão na barriga, porque eu vim para uma cidade que eu não conheço ninguém, eu conheço a cidade e eu, o resto viria depois, né? E É. aí, quando a gente teve aquela reunião, você virou para mim e falou assim: tem boas notícias para te dar. Você pode falar o jeito que você falou para mim aquele dia, para as pessoas também receberem essa informação da Receita Federal? É, o que eu disse para a Gelisa foi: sabe aquele processo? Era só 5. Sabe aqueles processos que eram de uma dívida da Receita e tá. Amiga, prescreveram. Eles estão Acabou. extintos, né? É, E aí, quando eu estou trazendo, né, essa brincadeira dos P's, mas isso fica muito fácil a gente aprender e captar quando a gente simplifica as coisas. Então, uma das metodologias que hoje eu atuo, né, em diversas áreas, seja com as solicitações de actas, sendo dando as classes dos próprios cursos do Actas, as mentorias que são relacionadas à vida e negócio das pessoas, é esse caminho que a gente faz. A nossa progressão são esses P's. Porque se a gente consegue identificar nas nossas vidas mais leveza e facilidade, a gente vai poder pedir por coisas que nunca existiram. Como, por exemplo, eu brinco, né? O meu milagre com a Receita Federal. E dentro desse milagre da Receita Federal, eu quis trazer isso dentro dessa conversa hoje com a Sheila, porque da mesma forma que eu contribuí com ela de diversas vezes, em várias formas, não só como
a facilitadora Gelisa, a amiga Gelisa ali, enfim. Nós tivemos conversas onde eu falava para ela, eu não vou fazer o refis, porque eu estou pedindo pelo milagre. E em nenhum momento ela não me deu esse espaço de acreditar, por exemplo, que muitas pessoas me disseram que isso era uma loucura. Só que essa loucura eliminou quase 1,5 milhão de reais sem De ter que dívidas, né? investir R$ 1. Eu investia a minha energia, eu investia as minhas ferramentas e recebi das pessoas que conviveram comigo, que estavam recebendo de mim, que estavam contribuindo comigo. A Sheila era uma das minhas clientes que estava ali acompanhando aquele progresso também como advogada. Então, quando eu trouxe a pergunta para essa live, e se tudo fosse possível, é por conta É para gente, desses presentes, né? é para gente saber que esse presente ele pode acontecer na vida de qualquer pessoa. Como você disse, é bíblico, né? Peça e receberás. Então, peça pelo milagre, acredita nele, faz a sua parte, entendeu? E deixa as coisas acontecerem. Sem Eu acho que medo de doer, sem a medo gente, de doer. nessa trajetória, eu brinquei com a Gelisa também, que a gente faz uns puxões de energia. Mas isso é assunto para outra live. E grande, e bem grande, uma E live grande, bem grande. até uma Mas, aula. e se tudo fosse possível, é mais ou menos isso, sabe? É você brincar com as energias das coisas que estão disponíveis para você. E eu fiz esse puxão de energia com uma outra facilitadora e mentora também. E ela abriu um leque de possibilidade tão grande que sabe aquelas coisas que você fala assim, Ave Maria, só Jesus na causa para resolver isso daqui. Pois Jesus tinha nome, sobrenome e ele veio e resolveu. E aí, sabe, coisas que eu estava esperando 2012 acontecerem, elas destravaram todas agora, até o mês de julho. E só fazendo exercício de puxar energia e de, sabe, trabalhar. O que se requer aqui? O que eu preciso para que isso se mostre de uma outra forma? Quais são as possibilidades que eu ainda não explorei nisso daqui? E isso eu brinco muito na advocacia, porque a advocacia é o trem que todo mundo olha e fala assim, ô trem demorado, não sei como é que você ganha dinheiro Só com isso. tem Eu falo ponto assim, de eu vista sei. limitante, né? Só tem ponto de vista limitante. Exatamente. E aí, como eu trabalho com isso há 20 anos, então, você aprende a sair dessa limitação. Então, dentro da advocacia, depois que eu parei de procrastinar, até nicho diferente de trabalho eu enveredei. Hoje eu consegui uma tese diferente, entendeu? Que ninguém tinha tentado ainda, mas que me possibilita adiantar esses recebimentos das coisas com total facilidade, alegria e glória, né? Que a gente fala, né? Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. E vem Então, mesmo. você vai brincando com as possibilidades e isso passa a ser leve, passa a ser mais divertido. Então, hoje você fala assim: você trabalha? Trabalho, trabalho bastante. Mas é de um ponto de vista de. É lógico que tem dias que eu vou me sentir mais exausta, mais exaurida, mas é com muita facilidade, alegria e glória, entendeu? Que eu escolho esse trabalho, escolho fazer o que eu faço todos os dias. E não me permitir parar só dentro dessa caixinha. Então agora está vindo ao mundo uma outra Sheila que acho que estava adormecida, ou outras, né? Por exemplo, a escritora. A escritora estava adormecida. A escritora tá para vir por aí. E a gente está brincando com essa história da mentoria, vamos brincar com essa história da mentoria também, porque eu acho que eu já faço isso naturalmente, de acolher as pessoas, conversar com as pessoas, ter essa escuta ativa, né? De tentar entender de que forma que eu consigo melhorar. Não vou falar melhorar a vida inteira da pessoa, mas melhorar aquele ponto em que ela colocou, se abriu para mim e colocou aquilo de uma forma que, olha, preciso de ajuda, sabe? E qual que é o pulo do gato aonde você está fazendo todo esse processo de transformação quando você tem uma pessoa que te acompanha, que te guia, que te oriente? Qual é o papel para você, exatamente, dessa função de você virar e falar assim, estou sendo mentorada pela fulana de tal? Ah, faz total diferença. Primeiro, porque tudo é muito novo
E é uma pessoa, entendeu, que já tem know-how sobre isso, já está nessa caminhada há mais tempo e traz todas essas facilidades, vamos dizer assim. São coisas, por exemplo, de tecnologia que eu não entendo, que eu vou passar a entender. São coisas de como fazer para não entrar nas limitações que a gente tem, para não criar um ponto de vista que, de novo, me traga para a procrastinação. Então, tudo isso são destravamentos, vamos dizer assim, entendeu? São facilitações que a gente consegue tendo alguém que possa não vou falar guiar, entendeu? Porque parece que a pessoa está pegando na sua mão, mas é tipo assim, é uma orientação guiada mesmo, entendeu? Não é uma coisa de assim, o mentor nesse papel, ele te pega pela mão, mas ele não te ensina, ele não te dá o peixe pronto, ele vai te ensinar a pescar. Acho que é essa o ditado popular mais antigo que tem e que é verdadeiro. E aí Ele ele. vai te dando vários P's, né? Você que pesca o peixe quando você achar que tá. Exatamente, mais um P de peixe, entendeu? Então ele vai te dando aí todas essas ferramentas que você pode trabalhar para você mesma e escolher o P que mais te agrade no momento, entendeu? Para você conseguir levar adiante os seus projetos, né? Essa sua permissão, a sua presença e esses presentes que você tem para distribuir pelo universo também. E eu sei que, além do livro, a gente pode falar o título dele, porque ele está aqui comigo do lado, né? Então, assim, para mim vai ser um presente anunciar algo que vai dar mais um frio de Pode, barriga. pode. Gente, eu sei que a data que está aqui é que essa coletânea de poemas foi preparada para o mundo pela própria Sheila, que assina como Sheila Ramos, Vitral de Mim, em 1991. É. Ela estava em Marília, São Paulo, e agora, né, próximo desse momento aí que ela inclui mais uma possibilidade na vida dela, que vai ser também de ela recebendo mentoria, ela descobriu que ela tem um grande potencial, uma grande habilidade para também mentorar outras pessoas. Então a gente está brincando com os P's, mas na verdade a escrita, né, de tudo que ela deixou registrado em 1991 acabou se transformando num livro, que é essa coletânea que tem mais de 100, 105 tá aqui, poemas, né, pelo número de prefácio e tudo mais. E Vitral de Mim vem para o mundo daqui a algumas semanas, provavelmente menos de 10, menos de 7, né? A gente está fazendo perguntas, mas eu gostaria que o mundo soubesse que ainda em 2025 a escritora Sheila Ramos estará publicando seu primeiro livro. É. Graças a uma mentora que me tirou da caixinha da alimentação, de eu pensar. Por que eu não posso ser escritora? Por que eu não posso escrever poema? Por que advogado não escreve poema? Advogado não pode ser romântico? Advogado não pode ser poeta? Ué, qual era o ponto de vista que eu tinha? Me escondi nele e agora resolvi quebrar mais uma caixinha, sair de mais um P de procrastinação, daquelas bem grande ainda. Esse era procrastinação e paralisação, porque eu não me reconhecia escritora. Tanto que Gelisa, acho que me perguntou também, né, numa das nossas sessões, o que Ó, que. a Kênia, a Morinha, Sheila, arrasa. Ela vai arrasar e a gente vai tirar assim, momentos para escolher quais são os lugares de palmas que ela vai fazer tanto a sua inauguração como escritora, né, É, levando o lançamento, como também sessão de autógrafo. E aí uma das casas mais especiais de Palmas que já está ali na lista é alguma coisa lá em Itaquaruçu, como é que é o nome? Lá tem uma pousada incrível. Eu sei, né? Mas enfim, gente. tem coisas aí chegando, doutora Kênia. Ah lá, Mas Taquarussu está de braços abertos. Olha, amiga, gratidão. e aí, Olha, assim, a gente pois aí eu resolvi tirar essa versão escritora, entendeu? Do armário, que armário é uma coisa que não literalmente combina comigo, eu já tinha saído de dentro do armário há muitos anos, né? Agora resolvi tirar a escritora que estava lá dentro do armário presa ainda. E e aí aí estou trazendo ela para o mundo e deixando fluir. A partir daí, aí vamos ver o que mais vem. quais são os próximos passos, né? Já que É, temos P's.
pelo caminho da mentoria da Várias Sheila. possibilidades, exatamente. E aí hoje eu vou te falar uma coisa também, para que fique registrado para o público, né? E aí vira compromisso quando a gente faz isso publicamente, né? Ah, Na próxima semana, a gente vai escolher um momento só para falar sobre a questão da publicação do livro. E aí você pode já perceber quais são ali os 2 poemas, 3, que a gente vai trazer para a live. Porque eu não vou lê-los, a pessoa que tem que ler é a própria autora, né? Então a gente vai começar a brincar com estou sendo vista e recebida aqui pelo meu lindo público no Instagram. E eu acho legal a gente falar essa coisa da escrita, porque muito da tecnologia uhum, nos limitou e nos inibiu ao ato da escrita. Só que sim. escrever não é coisa só de escritor, é uma coisa do ser humano para ele poder ter nos seus olhos, na frente dos seus olhos, o que ele acha sobre ele, o que ele faz sobre a vida, o que ele agradece sobre ele próprio, o que ele agradece sobre o que a vida entrega. Então, eu falo que o ato de escrever, ele além de curativo, nutritivo, generativo, ele é o ato criativo de viver sendo uma ferramenta, o momento da escrita. Então, acho que assim, tem coisas que a Sheila repetiu 3, 4 sessões, porque tem mais coisa para escrever. Volta lá, tem mais coisa para escrever. E aí, quando chegou num ponto que ela olhou para ela mesma, a partir da escrita sobre ela, quem que apareceu para você, Sheila? Foi a Sheila que já tinha ou era uma Sheila que você nunca tinha recebido? Era uma Sheila que eu nunca tinha recebido. É por isso que a gente fala, você está presente, consciente e na permissão, você recebe mais de você. Eu tinha deixado há muito tempo de receber essa Sheila escritora. Eu tinha deixado há muito tempo de receber a Sheila versão mentora, por exemplo. Que é uma Uhum. coisa que eu já faço com naturalidade, mas que eu não sabia que tinha esse nome. E nem dava valor para isso. Nem valorava isso dessa forma. E aí, agora, com mais presença, mais consciência e sem nenhuma caixinha me limitando, eu tô Liberando aí. todos os pontos de vista que me prendem, todos os julgamentos que me prendem, Todos os julgamentos, exatamente, sem julgamento de certo e errado, de eu sou boa, eu sou ruim nisso, entendeu? Porque isso é só um ponto de vista. tô soltinho no mundo, né? É, tô soltinha. E acredito que, com tanta informação que nós já trouxemos, principalmente essa questão dos P's, a Sheila fez a escolha de manter esse perfil dela, tanto sendo pessoal quanto profissional, que a gente é o que a gente é, a gente não se separa. Né? Ah, agora que sou a pessoa, agora que eu sou profissional. A gente discutiu muito sobre isso, até pela questão da experiência que eu tenho, né, com comunicação, marketing e vendas dos nossos produtos, dos nossos serviços, dos clientes que eu atendo, porque eu não saí dessa área, eu também tenho a minha agência, atendo e assessoro, né, pessoas e empresas em relação a isso. Sim, Então, o perfil da Sheila, para quem está acompanhando essa live hoje, ele vai passar por algumas integrações e algumas mudanças. Então, vocês também vão começar a receber o presente das possibilidades que a Sheila está escolhendo trazer para o mundo. corretíssimo. E que E eu venham quero, mais presentes, e que venha mais presença, e que venha mais consciência. yes. E o que mais é possível a partir de agora. Então, assim, E mais eu possibilidades, olha aí. E aí eu quero agradecer, né, as pessoas que estiveram com a gente aqui ao vivo. Se alguém tiver alguma pergunta, que aí vem o nosso último P, né? Se alguém tiver perguntas aí também, podem trazer para a Sheila, podem trazer para mim, pode perguntar sobre o livro ou os livros, podem fazer qualquer pergunta, porque a gente tem um ponto de vista bem interessante e não limitante em Access, que é pergunta não é nada que você não saiba. Mas se você não perguntar, não existe uma pergunta que seja errada ou que seja idiota. Ou seja, errado ou idiota é você que não faz perguntas para receber mais daquilo que você pode saber ou até daquilo que você já sabe. Mas a gente só vai trazer mais presença e consciência quando, de fato, a gente criar esse músculo de ser a pergunta em todo lugar, em todas as situações.
inclusive sendo brutalmente honestos com a gente mesmo para trazer mais da gente para a gente. Isso possibilita mudanças, isso possibilita transformações e esse lindo presente chamado doutora Sheila Morgante chegando para o mundo como escritora e mentora é, de fato, o caminho dessa live de hoje. E aí eu vou deixar que ela finalize, que ela traga mais sobre perguntas, enfim. Agora a live é só sua, Sheila. Eu sou só espectadora, igual as outras pessoas que estão aqui. Bom, então vamos começar pelo título da live, né? E se tudo fosse possível, o que você faria? Então eu acho que essa pergunta vem me acompanhando já tem um tempo. E exatamente por me entender num espaço de sempre ter tudo muito controlado, muito certinho, muito organizado, eu tive que sair desta caixinha do controle e me colocar fora de controle, fora de limitação, fora de conceitos do que é certo e do que é errado, para poder receber mais de mim. E poder receber mais de mim é esse espaço do e se tudo for possível? O que eu escolheria? Quais são as escolhas que eu tenho? Então, eu acho que fazer perguntas, como você disse, é nesse sentido, sabe? É da gente poder se olhar mais e poder se entender melhor. E não tem aquela coisa que a gente fala assim, ah, se ninguém tivesse olhando ou observando, o que você faria? Aqui é a mesma coisa. Se tudo fosse possível, qual é a sua escolha? O que você realmente tem como vontade de fazer? E acho que a gente precisa realmente se permitir, se reconhecer e se escolher sempre dentro das perguntas que a gente faz. Olha, a É uma gente tem uma. pergunta. Leia você, porque ela é para você, inclusive. Qual foi o momento em que percebeu que precisava de um up e as ferramentas que direcionaram nesse processo de se reinventar? Acho que o momento foi aquele, sabe, em que eu estava muito aprisionada dentro das minhas procrastinações, dentro dos meus pontos de vista, dentro das minhas limitações. E isso aconteceu durante. A gente ainda estava vivendo ainda aquele período de pandemia, né, Gelisa? A gente ainda estava na pandemia. Eu resumo que E eu aquela estava me da sentindo. Eu estava me. aquela prática e de selo postal, né? É, e assim, e dentro da pandemia, então a gente já tinha vivido aquela história de se fechar para o mundo, e eu estava fechada dentro do meu mundo também. E eu acho que ali foi o momento que eu percebi, olha, aqui eu preciso fazer alguma coisa. E essa alguma coisa foi buscar ajuda. Então eu tive ajuda do Axis, através da Gelisa, tive Que é ajuda da psicologia, né, que eu faço terapia desde então e nunca parei. E também preciso registrar uma coisa aqui, sabe? Às vezes as pessoas falam assim: ah, mas terapia, gente, terapia, seja ela qual for, seja ela dentro do Axis, seja ela a psicoterapia, seja ela qualquer que seja a terapia integrativa que você conseguir acessar, ela sempre vai te tirar daquele estado em que você está. Ela te leva vai te possibilitar sair daquele catatonismo que a gente chega, né, nesse ponto da procrastinação e te fazer dar os primeiros passos. Outra coisa que é importantíssimo a gente reconhecer é cada passo é valioso. Ele já te tira daquele lugar em que você estava. seja um meio passo, você já não está no mesmo lugar. No Não dê mesmo lugar. meio passo se você não conseguir dar um passo Um inteiro. Dê passo inteiro. Mas o importante é, você não tem um controle sobre isso, você não tem como saber se está certo, se está errado, e você até pode ter medo, mas se você se permitir acessar qualquer terapia dessas integrativas que eu acessei e que comigo funcionou, você vai ter um leque de possibilidades pela frente, porque você vai começar a perceber que tudo depende só e única e exclusivamente das suas escolhas. Eu fiz uma escolha lá atrás. Ela me trouxe até aqui.
Agora aqui eu já estou fazendo outras escolhas, porque eu já abri Então, um leque de possibilidades. Então acho que é por aí. Não sei se eu respondi, Ana. e se tiver mais perguntas, vocês podem colocar aí também. E É, uma dessas coisas que a gente está falando do perfeccionismo, às vezes, não é porque a gente está esperando para entregar perfeito, para a gente ter o nosso momento perfeito, ou a gente ser a pessoa perfeita. Às vezes a gente não está escolhendo para a gente não escolher a escolha errada, com o julgamento de que a do que é gente certo e do que é precisa errado. certo ou errado. Então, Exato. fiquem muito mais atentos que se eu escolho, e parece que essa escolha não funcionou, você também vai lá e você já vai imediatamente fazer outra escolha. Isso é se escolher o tempo inteiro. Isso é importante o que você falou, sabia? Porque às vezes a gente acha assim, eu fiz uma escolha. Mas exatamente por ser escolha, se aquilo não se encaixou de alguma forma, entendeu? No que você estava querendo fazer, ou fez de uma forma que você pensou num resultado e esse resultado se apresentou de uma forma diferente, você pode fazer outra escolha no meio do caminho, nada te impede. Por isso que não tem essa escolha do julgamento. Você não faz uma escolha baseada se ela está certa ou se ela está errada. Você faz uma escolha e aposta nela. Apostou nela, o caminho se mostrou diferente, faça outra escolha. Faça perguntas para que abra essas outras possibilidades de outras escolhas. Eu vou dar um exemplo engraçado que aconteceu comigo. Eu estava agora, nesses últimos dias, né, com uma escolha para fazer. Se eu abriria mais possibilidades recebendo um apartamento que eu comprei e me mudando para ele, ou se seria mais contribuição para mim eu alugar esse apartamento e de repente alugar um lugar maior, um lugar que comportasse melhor até escritório, etc. Eu trabalho muito em home office, então para mim seria Casa é uma casa que precisa de um certo espaço também, de um né? certo espaço, exatamente. E eu fazendo perguntas, fazendo perguntas, mas eu estava pensando, entendeu? Olha só a minha escolha. Era uma coisa ou outra, mas eu estava pensando assim, em como resolver o meu problema de espaço. E fazendo perguntas, me apareceu uma possibilidade. Quando eu mudei para cá em 97, para Palmas, em 1997, eu fui morar num condomínio aqui. De casa. E, enfim, um condomínio de residências e tal. E esse condomínio hoje passou por N transformações e etc. Os proprietários já, a maioria deles faleceu e agora eles estão com os herdeiros. E nenhum dos herdeiros com facilidade ou habilidade ou mesmo disponibilidade para estar aqui presente cuidando disso. E aí surgiu uma possibilidade de eu administrar esse condomínio e morar nesse condomínio por poder administrá-lo. E se tudo E fosse aí, seu? exatamente, entendeu? É a pergunta. A gente precisa sempre fazer pergunta e não deixar uma conclusão, porque na minha cabeça era: eu alugo meu apartamento com o valor do aluguel do apartamento, eu alugo uma casa. Mas É me uma abriu uma outra conclusão. possibilidade, Exato, né? Então, exato. acho que a vida é assim, você não precisa pensar nela de forma linear. Você pode simplesmente jogar para o universo e esperar, porque ele vai te responder o que você precisa saber, desde que você esteja disposto a fazer uma escolha e receber dele também a escolha que você fez. E foi legal você trazer esse exemplo, né? Porque aí a gente fala de coisas conceituais aqui o tempo inteiro na live, mas a gente também está falando de coisas que na prática foram vivenciadas e experienciadas por nós, né? E Olha, esse lugar. Neuza, só te interrompendo, a Neuza Ventura colocou: me sinto como uma borboleta que sabe voar, mas se encontra sem asas. Que recado você quer É, mandar? Neuza, e se tudo fosse possível, cadê a sua asa? Onde é que você vai encontrar essa asa, garota? Sheila, você já Essa está aí, voando? Como é que você encontrou suas asas? exatamente. Sem pensar que eu preciso delas. Então, É o Neuza, quê? todo mundo É o sabe voar, todo mundo sabe voar, Neuza. É só se permitir. Entra no espaço da permissão, receba o que você tiver que receber de você e voe. E a gente pode realmente voar alto, sem medo de cair, quando a gente está presente
permitindo presentes e possibilidades chegarem até nós. Agora, o negócio é, eu tenho que reconhecer o que chega até mim que tem a energia de presentes e possibilidades, como a Sheila acabou de falar da casa. É. Ou é Então, não isso, ou você muda seus planos, entendeu? Quem te disse que você precisa de asas, vai... né? Qual é o ponto de vista que está aí te prendendo nessa coisa de, não posso voar porque eu não tenho asa. E é legal, acho que foi 2011 ou 2009 para 2011, uma coisa assim. Eu tinha uma agência de publicidade e propaganda em Palmas. Teve um período que ela teve filial em Araguaína. A Sheila foi gerente da filial em Araguaína, fez a Tava gestão lá. dessa agência. E eu recebi, com essa brincadeira de voar, né? Eu recebi dos meus colaboradores todos, Araguaína Palmas, um presente de Natal, que era da nossa confraternização, e aí eles me entregaram nessa confraternização de Natal. Não sei se você vai lembrar disso aqui agora, Sheila. Mas foi Hum. um helicóptero de controle remoto, que acho que a ideia foi até da Ana Paula Rosa, se eu não estiver enganada. E aí a gente estava na ênfase daquele momento de Twitter, né? E aí os meninos tiraram a foto me entregando esse presente, esse helicóptero, e eu já lá com, sei lá, 35, 34 anos de idade, recebendo um brinquedo, que era essa representação do voar, né? E aí tinha uma mensagem de vocês que era assim, que mesmo que eu não tivesse asas, era para eu continuar voando, porque a minha tripulação Ágora estaria comigo, porque eu era uma pessoa que sonhava até acordada. Me lembro. Eu acho que eu vou postar isso lá nos stories, aí eu vou te marcar e vou marcar os meninos também. Me Então, lembro. não é necessário ter asas para voar. Não, é necessário você só se escolher, se permitir e ir. Se Grata, joga. grata pela participação, meus, adorei. O que mais é possível? Sheila, acho que a gente fica por aqui. Se você tiver É. algum recado, alguma coisa que você queira transbordar para que as pessoas também recebam de você, esse é o momento para a gente encerrar. Bom, gente, só gratidão imensa, porque olha só, o bicho não era tão de sete cabeças assim. Achei ótimo. Sair do meu ponto de vista de que eu não dou conta das tecnologias. Olha eu aqui. E na Então, próxima gratidão por quarta-feira, isso. a gente tem live de novo e ela vai trazer agora 3 poemas. Ela tem Ó, tá tarefa de vendo? casa. Ela tem Ó, tarefa de ó, casa ó o desafio, ó o desafio. para a gente trazer mais e falar sobre o livro, né? E quem está aqui assistindo a gente, quem está acompanhando a gente, quem fez perguntas, a minha gratidão também imensa por vocês. Sim. Estamos, né, com várias possibilidades de atendimento online, de atendimento presencial. Eu cheguei de Palmas dia 16 de julho, fiquei 3, 4 dias em Goiânia. De Goiânia, vim para Poços de Caldas. Amanhã estou indo para São Paulo. Fico em São Paulo agora 4 dias também fazendo atendimentos e outros cursos que também estão expandindo ainda mais os meus negócios aqui em Poços. Então, se você está nos ouvindo agora, se perceber neste lugar da procrastinação, nem precisa do perfeccionismo. Se você só estiver lá na procrastinação, É, chama a gente no direct, fala com a gente que nós temos aí algumas coisas que a gente pode fazer e é, ajuda para que você se movimente na vida. O que a gente deseja, de fato? Ver as pessoas na sua própria aventura de viver. E essa se aventura de pergunte, né? viver, ela tem nome e sobrenome. Presença, permissão, perguntas e possibilidades. É, se permita. Só isso. Ai, Gratidão, delícia gente. de live, adorei. Beijo, beijo, beijo para vocês todos. Gratidão imensa. Espero encontrá-los em breve, pessoalmente. Beijo.